Então, tá bom. Bem-vindos a todos a essa disciplina do Antropoceno. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, essa acho que é a quarta vez que a gente está dando essa disciplina já. A gente tem vídeos dessa disciplina de todas as outras vezes que ela foi dada. Na verdade, a gente deu ela três vezes anteriores nesse formato aqui, online, com vídeos gravados que estão todos disponíveis no YouTube, depois para quem quiser assistir. São sobre temas que a gente não vai abordar nessa edição particularmente. E a gente deu ela uma vez na forma de disciplina de extensão, que tem poucos vídeos, mas também estão disponíveis no YouTube. Então, eu vou falar bem brevemente como é que vai funcionar a disciplina. Então, só me apresentando, meu nome é Gabriela, eu sou do Instituto de Física. Ninguém no Instituto de Física, infelizmente, faz pesquisa nessa área, inclusive eu também não faço, mas eu estou aqui de penetra faz tempo já, né? Porque me interesso pelo assunto, é um assunto, acho que importante para todos os seres vivos, né? E mais os pensantes. Então, vou só introduzir aqui rapidamente como é que vai funcionar. Então, aqui é só para mostrar, a gente começou essa disciplina, na verdade, no primeiro semestre de 2020, mas por conta da pandemia a gente acabou cancelando, né, ela. Na verdade, até teve a disciplina, mas não funcionou exatamente. E aí, então, essas foram as pessoas que participaram da disciplina na época, todos os professores que deram aula. Então, na época, a ideia era chamar mais atenção para o tema, porque ele ainda estava pouco aparente nas grandes mídias, né? Então, não aparecia ainda tanta notícia, assim, sobre a questão da emergência climática, né, da perda de biodiversidade, como está aparecendo hoje. Hoje me parece que está bem mais chamativo e as pessoas estão mais por dentro de tudo que está acontecendo, mas a disciplina surgiu por conta disso, então a gente chamou várias pessoas para falarem sobre diversos assuntos, né, relacionados ao meio ambiente. A gente teve uma segunda edição em 2021, no primeiro semestre, em que a gente chamou algumas pessoas, repetiram e outras não. E a gente novamente falou sobre vários temas, e uma terceira edição, então, no segundo semestre de 2021. Então, nesses 3 semestres, a gente abordou de diversos temas, a gente aproveitou o fato da disciplina ser online para chamar gente de todo o Brasil para falar sobre o assunto, e a disciplina não se chama Desafios da Complexidade Ambiental à toa, né? A gente ouve muito falar sobre emergência climática, um pouco sobre perda de biodiversidade, mas tem uma série de outras coisas relacionadas a esses dois assuntos, e todos eles estão entrelaçados de formas bastante complexas. Então, a gente tentou trazer tudo isso nessas últimas edições. Teve o formato de disciplina de extensão, que a gente fez no primeiro semestre do ano passado, só que os nossos professores não tínhamos tanta experiência assim com extensão, então a disciplina não foi tão bem quanto a gente esperava, mas foi bem, né? Quem chegou no final da disciplina acho que gostou. E a gente então resolveu retomar esse semestre, esse ano, essa disciplina novamente nesse formato, porque ela tem um maior alcance, né? Então eu sei que tem várias pessoas de Limeira que estão fazendo a disciplina, não sei exatamente quantas, mas então isso facilita que a disciplina chegue até pessoas que não são daqui de Campinas, né? E a ideia nesse semestre foi a gente parar de focar tanto em todos os problemas e focar um pouco em algumas soluções que estão aparecendo por aí. Então, para ter um pouquinho mais de ânimo, né? Porque nos outros semestres a gente sempre terminava o semestre um tanto quanto deprimido, assim, a aula, né? Um tanto quanto deprimido, né? Então, a gente espera que vai ser um pouco diferente esse semestre nesse sentido. Porque da disciplina, bom, isso daqui eu coloquei porque são as coisas mais recentes que estão acontecendo, né? Então a gente tem de um lado, acabaram de acontecer aquelas mega enchentes aqui no litoral de São Paulo, simultaneamente a gente está no 3º ou 4º ano, não sei ao certo, de uma enorme estiagem logo aqui no sul do país, né? Estão sendo perdidas muitas colheitas, né? E muitas coisas por conta disso. Então, assim, a emergência climática está aqui, não tem como negar mais, né? E existe uma série de outras coisas acontecendo. Então, a ideia dessa disciplina é discutir essas coisas e, principalmente,
trazer e buscar e falar sobre soluções que estão aparecendo. Como é que vai funcionar a disciplina, então? A gente vai ter sempre uma aula expositiva e a ideia é que a gente tenha uma discussão depois, então as aulas vão ser de mais ou menos 1 hora, e a gente vai ter mais 1 hora para discutir. Aqui, textos e vídeos serão passados, na verdade, sim, a gente vai disponibilizar, então eu vou passar o link para vocês dos vídeos anteriores que a gente tem, das outras vezes que a gente deu disciplina, para quem tiver interesse. Em alguns casos, a gente vai recomendar alguns vídeos e a gente vai passar alguns textos. Toda a comunicação vai ser feita via Google Classroom, ou seja, toda a entrega de materiais e tal. Todas as aulas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas no Classroom, então quem não puder assistir, pode assistir depois. A gente não vai ter avaliação, então a gente vai ter um conceito suficiente ou insuficiente só, então não tem nota essa disciplina. A aprovação vai depender somente da participação, 75% nas aulas, né? Então a gente exige presença síncrona, ela vai ser recordada automaticamente aqui, recordada não, é gravada automaticamente aqui pelo Google Meet, né? E a gente gostaria que vocês mandassem, antes de cada aula, 2 perguntas sobre o tema da aula seguinte, para que a gente já tenha, então, um conjunto de perguntas aí para a gente debater na parte de debate. Para quem quiser que a presença seja contabilizada, que por algum motivo não conseguiu assistir na aula, mas assiste depois, então a gente pede que essa pessoa entregue uma resenha, uma brevíssima resenha sobre a aula anterior, né, e mande para a gente até na quinta-feira, né, seguinte. Ou, na verdade, não, acho que o prazo que eu dava era 1 semana após a publicação do vídeo no Google Classroom. Então, 1 semana, vocês têm, a partir do momento que o vídeo é disponibilizado, vocês têm 1 semana para entregar essa resenha, quem faltar, e aí ter a presença contabilizada. Então, isso que eu já tinha falado não tem nota. O cronograma desse semestre, então, esse daqui, ele já está disponível lá no Classroom. E acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, o meu e-mail está aqui, né, também vocês podem me escrever. E fico aberta a perguntas agora, e senão a gente vai passar já para a aula do Jolie. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentários, perguntas? Tá bom, gente. Então, nesse caso, acho que... Bom, se tiverem dúvidas, vocês podem ou mandar direto para mim pelo e-mail ou pelo Classroom, tá bom? Então, nesse caso, é um grande prazer, né, apresentar aqui o Jolie, quer dizer, eu não vou apresentar o Jolie, ele mesmo vai se apresentar. O Jolie tem participado dessa disciplina desde o início, não só isso, mas ele é uma das grandes sumidades aqui que a gente tem na temática ambiental, então realmente é uma honra tê-lo aqui como colega da disciplina e quem vai ser o primeiro a dar aula aqui para a gente hoje. Jolie. Acho que posso falar um pouquinho, Gabi? Pode, deve. Acho que a gente, para quem não conhece o professor Carlos Alfredo Jolie, antes dele se apresentar, assim, é uma honra para vocês tê-lo aqui, porque ele já está aposentado há alguns anos, mas o compromisso dele na formação da nova geração é imenso. Então, realmente aproveitem bastante, vocês vão ver assim, o conhecimento quão vasto e o professor Jolie é professor emérito da Unicamp. Então, assim, é um prazer tê-lo como colega também aqui na disciplina. Muito obrigada. Obrigado. Bom, obrigado, Cris, e Gabi, pela introdução. Eu trabalho com a questão de conservação da biodiversidade ao longo de toda a minha carreira acadêmica. Sempre foi um assunto que, no início da carreira, talvez não fosse o meu tema principal
de pesquisa, mas foi uma área na qual eu sempre atuei, e nos últimos 15 anos tenho me dedicado fortemente a essa área, porque eu entendo que, além do trabalho, da pesquisa, da evolução que a gente vai tendo através do conhecimento, também é necessário que a gente interfira, que a gente faça a conexão desses avanços de conhecimento com as políticas públicas ou políticas privadas de empresas ou de setores que olhem para um futuro melhor, um futuro de um planeta melhor do que aquele que nós estamos vivendo hoje. A história da vida nesse planeta, ela começou há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. Essa formação da Terra, que levou pelo menos 1 bilhão e meio de anos para se consolidar, para a formação de uma crosta, para que a gente tivesse um planeta com características assemelhadas às que a gente tem hoje, que permitiu, então, o aparecimento de vida. Isso... Jolie, desculpa, você não está compartilhando tela, é isso mesmo? Não estou compartilhando tela. Não. Ah, tá. Então tá, desculpa. Eu acho que eu queria uma coisa mais interativa hoje, vamos experimentar fazer de uma forma um pouco diferente. Mas, então, eu estava dizendo, essas características, esse momento em que se deu a criação da vida na superfície do planeta, foram condições únicas, momentos em que se formou uma estrutura molecular que era capaz de se duplicar, que era capaz de se copiar, se autocopiar, que é o DNA, e a partir daí a gente teve todo um processo de evolução da vida. Eu, depois, no material que eu vou disponibilizar, a gente tem isso de uma maneira mais detalhada, para vocês terem como referência. Mas essas formas de vida que vão aparecendo, então, elas começam a interagir entre si e começam a interagir com o ambiente, estabelecendo um conjunto de relações que vão permitir que você desenvolva uma rede cada vez mais complexa de dependência ou de interdependência entre as espécies que vão aparecendo. Esse conjunto de espécies que chegam até o dia de hoje, e hoje a gente tem uma fração das espécies que já existiram, porque a Terra já passou por processos de uma perda massiva de espécies, que a gente chama de extinções em massa, quando a gente perde mais de 70% das espécies existentes. O que a gente está vendo hoje é uma fração. E a essa fração a gente denomina de biodiversidade. Biodiversidade é um termo relativamente recente, é um termo que foi se consolidar a partir do final da década de 80, juntando a diversidade biológica, então a biological diversity, uma expressão criada nos Estados Unidos por pesquisadores que trabalhavam nessa área, e que de biological diversity passou a ser biodiversity. Esse é o termo que vocês encontram, que vocês ouvem muito falar. Agora, eu queria que vocês me falassem como é que vocês definiriam biodiversidade. O que é biodiversidade para vocês? Vamos lá, pessoal. Levantem as mãos ou escrevam aqui no chat.
Pode falar, João. Opa, tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Legal estar participando da disciplina, parece que vai ser interessante. E eu fiquei na dúvida se essa pergunta foi de concordar com o uso feito desse tema, biodiversidade, e propor alternativas, ou explicar o que ele exige. Para mim está muito entrecortado, eu não estou conseguindo acompanhar direito. Não sei se... Eu fiz a pergunta no sentido de saber se você estava perguntando se a biodiversidade, o que a gente vê como biodiversidade, o que a gente entende como esse conceito, ou se... ou propor alternativas, né, ao uso dessa... O que vocês consideram, como é que a gente definiria biodiversidade? Como é que você definiria? O que é biodiversidade para você? Eu acho que pensando em termos mais amplos, vai de tudo, né? Tudo que define, assim, o sistema complexo e holístico que a gente vive, que é a Terra, né? Eu acho que desde do clima até os seres vivos, as relações entre bactérias, diversos reinos de diversas categorias que a gente tem, né? De seres vivos aí no planeta, como eles interagem. Tudo isso, né? Que compõe, assim, essa grande massa aí. Tá. Alguém mais quer? Fauna, flora, né? Esses termos, sim. Obrigado, Pedro. Alguém mais quer fazer algum comentário? Se ninguém for fazer, eu quero fazer, porque eu sou leiga também. Então... Diga lá, Gabi. Para mim, bio é de vida, né? Então, eu imagino que biodiversidade seja tudo que é vivo, né? Uhum. Começando com as bactérias, com os organismos unicelulares. Mas e aí os vírus? E os vírus, que a gente não sabe se são vivos ou não, entrariam na biodiversidade? Eu colocaria também. A gente considera. Então, na verdade, quer dizer, tanto o João como a Gabi têm razão. O conjunto dos seres vivos ou da vida no planeta é um nível de biodiversidade que a gente chama da diversidade de espécies. Nós temos alguma coisa estimada em 9 milhões de espécies no mundo, entre espécies de organismos de plantas e animais. A gente não tem uma estimativa para micro-organismos, que inclui os vírus e as bactérias que a Gabi estava mencionando. E dessa diversidade, dessa estimativa do número, a gente tem relacionadas, ou seja, catalogadas, identificadas e com nome científico, em torno de 2 milhões de espécies, 2,1 milhões de espécies que a gente tem descritas. Ou seja, o nosso conhecimento ainda é limitado, a gente tem avançado nas tecnologias para identificação, a gente tem mecanismos hoje de fazer inventários de espécies muito mais rápidos, muito mais efetivos, mas o nosso conhecimento ainda é limitado. Então, esse é um nível da biodiversidade, a diversidade de espécies que nós temos. Um outro nível é a diversidade de ecossistemas, no qual você já está vendo a espécie interagindo com outras espécies e interagindo com solo, clima, as relações com os elementos abióticos. Então, você vai formar um conjunto de espécies que ocupam um determinado espaço, com condições definidas de clima, de precipitação, de solos, e que vão formar diferentes ecossistemas. Um conjunto de ecossistemas vai estabelecer o que nós chamamos de biomas, que é o termo mais genérico que a gente tem utilizado. Então, nós temos o bioma amazônico, que é um bioma no qual predominam florestas, mas a gente também tem alguns campos naturais, a gente também tem algumas áreas que são mais parecidas com um cerrado do que a própria floresta. As florestas são muito diferentes, as florestas que são alagadas das florestas que não são. Esse, enfim, é o bioma amazônico, é o conjunto maior que reúne diferentes ecossistemas.
Mas se a gente for na outra direção, em vez de ir na direção de tornar cada vez mais complexo, nós também temos uma diversidade dentro da espécie. É só olhar para essa tela nossa para a gente ver que nenhum de nós é igual ao outro. Todos nós temos um conjunto único de genes que define as nossas características que são visíveis pelos outros. Então, é nesse nível da diversidade dentro das espécies que a gente vai ter, vai observar as alterações que podem acontecer. Mesmo pessoas que sejam gêmeos idênticos, eles vão ter diferenças que podem ser comportamentais, que podem ser de alguma característica física que talvez não seja perceptível para a maioria, mas ela existe. Então, vejam, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando desde essa diversidade entre espécies até os biomas, né? Portanto, engloba todo o conjunto de vida na Terra. Nós temos destruído esta biodiversidade porque não sabemos utilizá-la de uma forma sustentável. Essa é uma questão que existe há décadas, há séculos, na verdade. Como é possível nós usarmos as espécies, esse conjunto de espécies, sem destruí-las? Algumas culturas, e a gente vê isso muito bem representado nas diferentes etnias indígenas aqui no Brasil, evoluíram no sentido de uma sustentabilidade de uso dos recursos. Eles sabiam naturalmente ciclos de vida, por exemplo, de peixes, eles se abstinham de pescar nos períodos de reprodução, eles, preferencialmente, quando era possível uma distinção de características na caça, caçavam machos, porque as fêmeas eram importantes para a reprodução da espécie. Enfim, eles têm um conjunto de características que permitiu um uso mais sustentável dessa biodiversidade. Mas a gente tem que lembrar que também eram populações muito menores do que a população que nós temos hoje. Então, também para atender às necessidades daquela população, esse manejo era adequado e eficiente. Quando a gente tenta transportar diretamente essa base de conhecimento, que a gente chama de conhecimento tradicional ou conhecimento indígena, para uma situação onde a nossa demanda é muito maior, obviamente nós precisamos fazer as adaptações, precisamos entender os princípios e usar esses princípios e não simplesmente achar que aquele modelo, copiar aquele modelo, que ele vai funcionar automaticamente. Nós temos perdido espécies, nós temos levado espécies à extinção, ou seja, seja por caça, por diretamente estarmos caçando ou pescando uma determinada espécie, seja por mudanças do habitat. Nós estamos fragmentando as florestas, nós estamos modificando os cerrados, substituindo áreas de vegetação nativa por áreas cultivadas, e com isso nós estamos perdendo espécies. Perder uma espécie, a extinção de uma espécie, é um processo irreversível. Aquele conjunto de genes que foi selecionado e que resultou naquela espécie que nós conhecemos hoje, ele é único. E, portanto, a extinção, a perda daquela espécie é irreversível, porque eu perco aquele conjunto único de genes. Então, a gente fala, de uma maneira geral, que a crise climática que nós estamos vivendo, ela é intensa, ela é desastrosa. A gente está vendo
os eventos extremos acontecerem com uma frequência cada vez maior, isso afeta infraestrutura, isso afeta a perda de vidas, mas se nós conseguirmos utilizar os acordos que existem para regular a emissão de gases de estufa, se evoluirmos para outras fontes de energia que não sejam dos combustíveis fósseis, num prazo de 100 ou 150 anos, essas questões estarão solucionadas. A gente pode voltar a ter uma quantidade normal ou basal de CO2 na atmosfera, a gente pode diminuir todos esses efeitos nefastos e retomar um processo como o que vivíamos antes da Revolução Industrial. A crise da biodiversidade, ela tem um lado que é irreversível, que é esse lado da perda das espécies. A gente consegue recuperar, restaurar uma parte, por exemplo, de florestas, a gente consegue restaurar a arquitetura, a gente consegue replantar as espécies arbóreas, mas a gente perdeu nesse processo um conjunto de espécies que é uma perda muito grande. E o que tem acontecido é que, nos últimos 200 anos, essa taxa de perda de espécies, essa taxa de extinção, que nós chamamos, tem crescido exponencialmente. Existem espécies que são mais visíveis e que a gente pode identificar que elas se extinguiram nos últimos 200 anos. A gente pode pegar, por exemplo, o dodô, que era um pássaro que foi caçado ao extremo, acabou desaparecendo. Então, a gente, ainda na memória, na tradicional, na tradição do contar as histórias, a gente ainda se lembra da existência desse animal. Mas a maior parte das espécies que estão desaparecendo, elas estão desaparecendo, talvez elas nem tenham sido conhecidas. Estão naquele conjunto de espécies que nós não chegamos a catalogar e a classificar. Mas a gente sabe que elas estão se extinguindo porque a diversidade de espécies das regiões onde isso vem sendo monitorado, ela está diminuindo. E ela está diminuindo de uma forma cada vez mais rápida. Então, há alguns autores, principalmente na escola americana, que entendem que nós estamos entrando em um novo processo de extinção. E se não revertermos a nossa forma de utilizar os recursos disponíveis, nós vamos acabar levando a uma perda irreversível de mais de 1 bilhão de espécies. Isso é 1 milhão de espécies, que é o que projeta a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, vejam bem, daquele nosso conjunto de aproximadamente 10 milhões, 9,5 milhões, nós vamos estar perdendo uma parcela significativa e nós não sabemos quais vão ser as consequências da perda dessas espécies. Que relações, ou que papel elas desempenhavam nos diferentes ecossistemas. Esse processo que vem acontecendo há 200 anos tem na sua contrapartida todo um esforço que vem sendo feito para desenvolver modelos que sejam sustentáveis de uso da biodiversidade, mas, mais do que isso, que protejam a biodiversidade. E isso vem sendo uma preocupação da humanidade que se torna mais acentuada nos últimos 200 anos, talvez. Nós temos, desde a criação da primeira unidade de conservação, primeira área protegida, primeiro parque, ou seja, uma área que foi destinada, bom, aqui nós não vamos
instalar cidades, nós não vamos desenvolver agricultura, nós não vamos alterar o ambiente, nós vamos manter esse ambiente da forma como o conhecemos. Obviamente, ele já passou por todo o processo de evolução para chegar naquela situação, mas eu vou preservar a situação que eu encontrei, que é a criação do Yellowstone Park nos Estados Unidos. Para facilitar a identificação de vocês, Yellowstone Park é o Parque do Zé Colmeia. Por todo mundo que já viu o desenho do Zé Colmeia, ele mora no Yellowstone Park. Então, é um parque que tem sido modelo de uma série de atitudes e de formas de administrar unidades de conservação que evoluíram muito nesse período de existência, inclusive com alguns manejos de espécies que estavam sendo com suas populações muito reduzidas e que foram então reintroduzidas para você ter um aumento da população. Vejo que o João levantou a mão. Diga lá, João. É isso mesmo, gente. Não, então, eu queria perguntar aqui, porque eu sou bem crítico em relação, assim, eu vejo que... Bom, eu sou da economia, né? Então eu vou falar muito, acho que, de capitalismo, no final das contas, que eu acho que é uma coisa que norteia muito esse debate que a gente está tendo, né? E, por exemplo, em relação aos parques que você estava falando, esse Yellowstone Park, eu não conheço esse em específico, mas na minha cabeça, esse modelo de fazer uma unidade de conservação para preservar o lugar e nessa pegada de sustentabilidade é insustentável por si só, assim, ele não faz sentido, né? De que serve um território que não pode ser ocupado por pessoas, sendo que temos 8 bilhões de pessoas no mundo, sabe? Por que o ser humano é capaz de viver num território em harmonia? E falando dos modelos de outras sociedades que tinham falado, né, de povos de etnia indígena, por que não usar essa capacidade que eles tinham de melhorar a biodiversidade, né, de favorecer ela, de ajudar os processos da natureza, né? Porque a gente tem que pensar só em cortar carbono, só em mitigar, e não numa transformação mais profunda, que é o que a gente precisa de fato, né? Eu concordo com você que a gente precisa de uma atividade mais profunda, uma posição mais profunda em termos de transformações dos nossos hábitos de uso. Agora, quando você diz que são 8 milhões de pessoas, então por que eu vou tirar uma parte que não pode ser ocupada, não pode ser utilizada? Nós temos que lembrar que nós somos uma das 10 milhões de espécies que existem no mundo, né? Então, você está olhando no ponto de vista que favorece exclusivamente a espécie humana. Na sua cabeça, todas as outras espécies podem desaparecer, porque não há... qual é o ganho que eu tenho de fazer a preservação delas? Eu vou passar a palavra para o Rafael, que estava com a mão levantada. Olá, professor. Só uma curiosidade mesmo nesse sentido, eu tenho visto algumas pesquisas relacionadas à reintrodução ou à regeneração de espécies pelo material genético delas. Então, por exemplo, esforços para reintroduzir, sequenciar e talvez reintroduzir mamutes ou até o próprio Dodô, que você tinha dito. Eu tenho visto até pesquisas sérias, eu acho, assim, pelo que eu vi, né? O que você acha desses esforços? Você acha que eles são válidos? Você acha que eles são meio perda de tempo? Eu realmente acredito que o melhor caminho é preservar o que a gente já tem. Mas tendo isso como ferramenta, o que você acha desse tipo de desenvolvimento na área científica? Você tem toda a razão, são trabalhos muito sérios, são equipes de pesquisa que têm se dedicado a isso. Eu acho que com essas tentativas a gente tem tido um avanço enorme de conhecimento. Não acho que seja possível você reintroduzir espécies, como no caso o mamute é o caso mais conhecido, porque nós modificamos de tal forma os biomas terrestres que você trazer uma espécie desta forma, eu acho que seria extremamente difícil
você ter sucesso numa reintrodução. E a gente tem que pensar que a base de todo o processo que eu falei lá atrás é a diversidade dentro da espécie, né? A diversidade entre nós, e essa diversidade vai sendo refinada e vai sendo repassada para as futuras gerações. Se você faz um experimento de você estar trazendo de volta uma espécie baseado no material genético de uma ou de poucos indivíduos dessa espécie que permitem a extração, você está trazendo algo que poderá ser utilizado para um zoológico ou para algum tipo de visitação. Não é possível, nesta metodologia, você reintroduzir populações, né? O esforço maior que tem sido feito de usar a genética no sentido de trazer de volta espécies é com o rinoceronte branco, que ainda não está extinto, ainda existem indivíduos em zoológico, existe uma micropopulação ainda em situação selvagem, e que tem sido usado essas ferramentas genéticas para aumentar a diversidade dessa população. Então, isso é uma outra tentativa que está sendo feita. Eu acho importante todas as tentativas, porque elas geram bases de conhecimento, e se não tiverem sucesso naquele foco inicial que você tinha, geraram um aumento de possibilidades ou de alternativas que a gente tenha para utilizar antes do desaparecimento da espécie. E concordo inteiramente com você que é muito mais eficiente a gente conservar do que a gente está trabalhando para trazer de volta espécies. Vamos lá, João. Não, só para completar, que eu acho que eu não me fiz claro, você não me entendeu. Quando eu questionei o espaço das unidades de conservação e falei por que seres humanos não podem ocupar esse espaço, mas é no sentido não fazer a ocupação tal qual ela acontece hoje, uma urbanização desmedida, cheia de impactos, enfim. Mas por que não pode, por exemplo, ter um sistema agroflorestal dentro de uma unidade de conservação, que produz até 80 toneladas de alimento no ano, ajuda nos processos da natureza, sabe? Tipo, eu acho que o sentido, o jeito também que o ser humano, né, interage com a natureza, não que a gente faz parte dela, às vezes a gente esquece disso, né? Porque que isso não pode mudar, no sentido de que porque a gente não consegue mudar a nossa ocupação, sabe? Nesse sentido, assim, e nossa interação com o resto. Eu acho que é muito nesse caminho que a gente precisa ir para conseguir uma mudança significativa do que ficar... Porque a gente tem, e comparando também, a gente tem a técnica, né, razoável, assim, a gente tem maneiras, né, tanto que a Gabriela falou, teria que diminuir a população. Longe disso, sabe? O máximo de uma produção de uma monocultura de um feijão num hectare é 15 toneladas. Isso usando um monte de insumo de água que não veio João, dali. Nós estamos fugindo um pouco do debate. Vou dar uma segurada. Eu acho que, da mesma maneira, existem unidades de conservação que são destinadas justamente a que você está propondo, que são unidades de conservação, são reservas extrativistas, são áreas onde você está preservando o meio, tanto o ambiente como o meio de vida das populações que ali viviam. Mas a gente não conhece o suficiente do funcionamento dos ecossistemas para nos darmos o luxo de deixar que todas as áreas do planeta sejam ocupadas pelo ser humano, seja de que forma for, porque isso vai levar a uma aceleração enorme da perda de espécies. Você vai instituir um sistema agroflorestal, onde você vai ter, talvez, 7 ou 8 espécies que estejam sendo utilizadas, na substituição de um parque que tem milhares de espécies que vão estar se desaparecendo porque você vai estar manejando. Então, eu acho que a gente não pode querer antepor a necessidade de que, porque nós temos um aumento de população, há um aumento na demanda de alimentos, que é real. Eu acho que nós temos como produzir
mais alimentos. Aqui no Brasil isso seria perfeitamente factível, mas o que nós temos que considerar é que nosso modo de vida, a nossa pegada no sistema precisa ser diminuída significativamente. Não dá para pensar que 8 bilhões de pessoas vão ter um padrão de vida de uma classe média de um país desenvolvido. Não há recurso suficiente no planeta para isso. Há recurso suficiente de alimento? Há. O problema é muito mais político, é muito mais de distribuição desses alimentos do que de falta de produção dos alimentos. E eu acho que não dá para contrapor isso com as necessidades que a gente tem de conservação. Vi que a Cristiana levantou a mão. Você quer participar do debate, Cris? Desculpa, eu fui pegar uma água. Mas estou com você. Tá. Bom, então, desde, como eu disse, com a criação dessas unidades de conservação, há uma preocupação no mundo, com uma preocupação crescente com a proteção e o uso sustentável da biodiversidade. Isso vai culminar com, em 1992, quando a gente teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi a segunda grande reunião das Nações Unidas para tratar da questão ambiental. A primeira tinha sido em 72, em Estocolmo, mas a mais conhecida dela é a de 92, justamente porque foi a reunião que reuniu o maior número de chefes de Estado. Até hoje, qualquer evento político que tenha acontecido no mundo não reuniu tantos chefes de Estado, trouxe à mesa representantes de diferentes setores, desde o setor produtivo, as comunidades indígenas e tradicionais, a academia, e nessa reunião foi estabelecida a Convenção da Diversidade Biológica. Então, é um acordo internacional que prevê a proteção da biodiversidade, porque é uma preocupação mundial com essa aceleração na perda de espécies. Também, em 92, foi assinada a Convenção de Mudanças Climáticas, o Luiz vai falar sobre isso na aula que vem, e também foi assinada a Convenção sobre o combate à desertificação, que é uma convenção menos conhecida, menos popular do que as outras duas, mas que é tão importante quanto, e a gente está percebendo cada vez mais que todos esses fatores estão entrelaçados. As mudanças climáticas, o aquecimento global, é uma das ameaças à biodiversidade, que está crescendo, se tornando cada vez mais importante por causa das mudanças todas que causa no ambiente. As mudanças climáticas aceleram o processo de desertificação. Então, os esforços que têm sido feitos para reverter a desertificação não têm sido muito bem sucedidos. A gente vê as áreas em desertificação aumentando no mundo, e também não temos tido sucesso na questão da redução da velocidade com que o clima está mudando. Mas, como eu estava falando, essa Convenção da Biodiversidade foi assinada por quase todos os países. São 192 países que são signatários e que participam e que ratificaram a aprovação nos seus parlamentos. A grande exceção é os Estados Unidos, que assinou a convenção. O Bush pai veio ao Rio de Janeiro, assinou o texto da convenção, mas ela nunca foi ratificada pelo parlamento norte-americano. Então, eles não são membros, porque a decisão individual de um chefe de Estado precisa ser ratificada pelo parlamento para mostrar
que o povo daquele país, de fato, endossa aquela posição. Então, essa convenção, ela teve uma evolução inicial muito focada no que eu estava discutindo agora com o João Pedro. Os seus primeiros anos, ela foi focada na questão da proteção das unidades de conservação, de ampliar essas unidades, de proteger áreas maiores, que era uma visão muito de países desenvolvidos tomando decisões que, de uma maneira ou de outra, o custo depois da implantação e da manutenção dessas unidades eram dos países em desenvolvimento, que são aqueles que detêm a maior biodiversidade. Só para vocês terem uma ideia, 17 países no mundo reúnem mais ou menos 72% das espécies conhecidas, que são os países justamente que são chamados de megadiversos. O Brasil é o número 1 nesse ranking do número de espécies, é o que tem a maior biodiversidade. Mas a convenção foi assinada e, a partir de 8 anos da sua assinatura, ela começou a tomar uma direção mais voltada, porque ela tem 3 pilares fundamentais. Um é a conservação, o outro é o uso sustentável, e o terceiro é que uma repartição dos benefícios desse uso sustentável. Então, são os 3 pilares de sustentação da Convenção. Então, ele estava focando muito no pilar número 1, que é o da conservação, e olhando muito pouco para os outros 2. O segundo pilar que começou a ser trabalhado foi o pilar da sustentabilidade. E houve algum avanço no desenvolvimento de propostas de sustentabilidade, mas é um tema que ainda não está equacionado e certamente vai levar muito tempo para ser. E o terceiro pilar era a questão da repartição justa de benefícios. O que isso significa? Isso significa que, se eu tiver, vamos pegar um caso concreto, a jararaca é uma espécie de cobra brasileira, ela produz o veneno, esse veneno foi estudado do ponto de vista químico, do ponto de vista da estrutura das moléculas que o compõem, tanto visando a questão de desenvolver, aperfeiçoar soros e coisas desse tipo, mas também vendo a possibilidade de outros usos dessas moléculas. E isso acabou resultando num remédio que é um remédio para controlar a pressão, que é um remédio que é de venda mundial. Os laboratórios que conseguiram fazer esse avanço ganham milhões de dólares anualmente com a venda disso, porque é uma doença de países generalizada, né? A questão do estresse e as consequências do estresse da vida, uma delas bem conhecida é a questão da pressão alta. Quanto que o Brasil ganha desses milhões que esses laboratórios recebem? Nada. Zero. E é exatamente isso que a Convenção quer reverter. Ou seja, se a molécula que está sendo utilizada, se a substância química que está sendo utilizada para a produção de um fármaco de grande aceitação, de grande uso internacional, que gera recursos, o Brasil tem o direito de receber um percentual desses recursos. É isso que tem se tratado mais afeitamente nas reuniões da Convenção e que resultou no Protocolo de Nagoya, né? Vocês certamente já devem ter ouvido falar desse protocolo.
é um documento derivado da Convenção da Diversidade Biológica, aonde exatamente você coloca esses direitos dos países, direitos das etnias. Então, se eu usei um conhecimento tradicional, um conhecimento indígena para servir de base para o desenvolvimento de algum produto que gera recursos, essa etnia também tem direito a participar desses recursos, e isso gera a necessidade de que você tenha o que a gente chama de consentimento prévio. Ou seja, a etnia indígena vai ser consultada se ela concorda com aquele desenvolvimento, com aquela pesquisa e com aquele processo que está acontecendo, da mesma maneira como o país deve ser formalmente consultado em relação à questão de desenvolvimento de medicamentos ou de cosméticos ou de outros produtos. É um documento bastante complexo, ele é muito questionado internacionalmente em relação a outros documentos prévios, como, por exemplo, o conhecimento, o TRIPS, que é um acordo que protege propriedade intelectual. Enfim, há uma série de discussões internacionais, mas o objetivo maior é exatamente esse, de você gerar, repartir os recursos do uso da biodiversidade. Mas então, peraí, mas isso, se a gente está usando o veneno da jararaca dessa maneira, significa que eu vou ter que matar muitas jararacas para extrair o veneno, ou vou ter que ter criações de jararaca para tirar o veneno. Isso, hoje em dia, já não é mais assim, né? O que você faz é você identifica a molécula, você passa a sintetizar essa molécula num laboratório e você passa a utilizar ela, possivelmente modificada. Você pode aumentar a efetividade mudando alguns radicais, mas basicamente você usou aquele modelo da natureza para chegar naquele medicamento e todos teriam direito a participar dessa divisão de recursos. Era isso justamente que os países desenvolvidos não queriam discutir, né, porque eles, de uma maneira geral, são pobres em biodiversidade, têm um número de espécies por unidade de área relativamente baixo, enquanto os países em desenvolvimento têm uma diversidade muito mais elevada. No Brasil, nós temos algumas particularidades que são muito marcantes. Nós não temos indústria farmacêutica. A nossa indústria farmacêutica é uma indústria de genéricos. É uma indústria que copia moléculas que já estão no mercado, que já foram colocadas, cuja patente se extinguiu ou venceu por prazo, e nós produzimos, então, o genérico a partir daquela patente. Nós não temos nenhuma indústria nacional desenvolvendo pesquisa para a identificação de novas moléculas que, eventualmente, podem vir a se transformar no medicamento. Para vocês terem uma ideia, no século XX, o Brasil não depositou nenhuma patente de remédio que tenha vindo da identificação de moléculas na natureza, apesar de ter a maior biodiversidade do mundo. No século XXI, isso já conseguimos registrar uma, que é o Vacheflan, que é um remédio utilizado para inflamações, que veio de conhecimento tradicional e que segue todas as regras estabelecidas pela Convenção e pelo protocolo. Mas é o único, e nós não temos nenhuma pesquisa em andamento. Portanto, a nossa possibilidade de viabilizar, né, transformar o que a gente chama esse grande patrimônio, que é a biodiversidade, efetivamente em ganhos econômicos, vai passar por acordo com laboratórios internacionais ou multinacionais.
mesmo os laboratórios multinacionais que têm têm filiais estabelecidas aqui no Brasil, não desenvolvem pesquisa aqui no Brasil. Desenvolvem pesquisa nos seus laboratórios, nas suas matrizes. Então, nós não temos, assim, não dá para ter uma expectativa de que a nossa biodiversidade, a médio prazo, possa trazer esse retorno econômico, que seria uma forma de retorno bastante grande. Eu vi que foi postada aqui uma pergunta de por que isso acontece. Eu acho que tem um conjunto de fatores que são do próprio desenvolvimento industrial do país, né? O país está, nos últimos 25 anos, se desindustrializando. Então, em vez de evoluirmos no sentido de novas indústrias, nós estamos no sentido contrário. Nós estamos perdendo indústrias e, ao mesmo tempo, nós tivemos a infelicidade de ter esse assunto de acesso a recursos genéticos, que é como a gente chama a biodiversidade, legislados por uma medida provisória que impediu que os laboratórios nacionais trabalhassem. Impediu desde a pesquisa, desde quem fazia pesquisa para identificação inicial, porque toda pesquisa inicial, em geral, é feita em universidades, que vão, como aconteceu com o veneno de cobra, era uma pesquisa de um grupo de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, químicos que trabalharam e publicaram, definiram, acharam a estrutura, conseguiram ter e publicaram aquela estrutura, o que é o processo natural de conhecimento, e nós somos cobrados em termos de publicação. Na área de química, você vai identificando essas novas estruturas e as publica. E um laboratório do exterior viu naquela estrutura a possibilidade de desenvolver um remédio, como acabou acontecendo. Então, nós temos grupos excelentes fazendo essa fase inicial, fazendo toda essa que a gente chama de bioprospecção, olhando para um conjunto de plantas ou de animais, analisando as moléculas, vendo, identificando, guardando em estratotecas, e mesmo esses grupos foram multados, foram penalizados porque não cumpriu com as exigências da legislação. Então, essa legislação acabou afastando qualquer indústria, qualquer investimento do setor privado, porque as regras eram tão complexas que você não tinha segurança jurídica para garantir o retorno de um investimento. E, com isso, a gente perdeu uma janela de oportunidades. Mas, hoje, a legislação mudou, a legislação está muito mais... não acho que ela seja ideal, ela ainda precisa evoluir um pouco mais e terá que evoluir, porque o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya, então nós vamos ter que adaptar a nossa legislação ao protocolo, mas aquele momento que era propício ao investimento na busca de moléculas vindas da natureza pela indústria farmacêutica, a gente perdeu, e eu não vejo, no momento, como eu disse, possibilidades de que a gente vá retomar isso. Então, isso possivelmente terá que ser feito em acordos com laboratórios internacionais, porque é muito custoso. Essa fase inicial da identificação das substâncias, até a caracterização química, às vezes até o processo de síntese dela em laboratório, a gente faz na universidade, isso faz parte de projetos de pesquisa, isso leva 3, 5, 7 anos, talvez, nesse processo inicial. Mas, deste momento em que você é capaz de produzir uma quantidade suficiente daquela substância para que ela comece a ser testada para, eventualmente, virar um remédio,
são pelo menos 12 anos de investimento, até você conseguir colocar um remédio no mercado, porque há uma quantidade imensa de testes, isso não é só no Brasil, isso é uma legislação internacional, até que você tenha o remédio efetivamente aprovado. E, obviamente, durante todo esse período que isso está acontecendo, você não tem retorno financeiro nenhum, você vai ter o retorno financeiro depois que você tiver com o remédio na prateleira. Então, eu acho que essa conjuntura, essas duas razões acabaram levando à situação que nós temos hoje, né? Que é nos obriga a pensar numa utilização diferente da nossa biodiversidade. Se a gente extrapolar isso para o que a gente usa, da biodiversidade como um alimento, por exemplo, todas as espécies que nós utilizamos, sejam elas de agricultura, sejam elas de pecuária, sejam elas de silvicultura, sejam elas de piscicultura, são todas importadas. Nós não tem nenhuma espécie brasileira que seja produzida em quantidade para servir como base alimentar. Se a gente pegar tudo que a gente tem de agricultura, são todas espécies introduzidas de outros países. Então, também tem esse lado, né? É mais fácil você pegar a tecnologia que já foi desenvolvida para plantio de soja e aperfeiçoá-la e melhorá-la, por caso, para a soja brasileira, como é mais fácil você pegar um remédio que já foi testado, já passou por todos esses processos e que já está no mercado e que a patente caiu. As patentes, em geral, duram 10 ou 12 anos, no máximo 20 anos, em alguns casos, e a partir dali você replica aquilo e você vai ter um retorno econômico muito significativo, sem ter que ter investido na pesquisa. Mas eu queria finalizar colocando que, no final do ano passado, nós tivemos a 15ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica. E, apesar de haver um descrédito muito grande, que essa reunião ela foi adiada várias vezes, ela deveria ter acontecido em 2020, na China, isso no meio da pandemia, obviamente não era possível você fazer uma reunião presencial com milhares de pessoas, foi adiada para 2021, a preocupação com a pandemia continuava, e no final ela acabou se realizando só no final do ano passado, em Montreal, não na China, e toda a discussão que levou a essa reunião era uma discussão muito pessimista, mas o acordo final dessa reunião foi um acordo muito bom, um acordo muito positivo em relação a questões da biodiversidade. É lógico que a gente tem que sempre dar um desconto bastante grande, porque às vezes a gente vê também nas reuniões, nas conferências dos países pertencentes à Convenção de Mudanças Climáticas, que ao final você faz um documento, olha, nós avançamos e blá, 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 conseguimos tanto de recurso, e na prática as coisas acabam não se modificando muito. No caso da biodiversidade, isso também a gente tem que dar esse desconto, mas eu acho que foi um avanço bastante consistente, modernizou a convenção no seu ponto de vista e passa a estimular uma coisa que a gente tem chamado em soluções trazidas pela natureza, ou baseadas na natureza, nature-based solutions. Ou seja, como que eu posso reverter esse processo de desmatamento, por exemplo, e de perda das espécies nessas áreas que estão sendo desmatadas? Bom, lógico, além de você precisar de uma legislação e de uma vontade política da fiscalização, você tem áreas gigantescas
milhares de quilômetros quadrados do Brasil, que foram derrubados, foram devastados, e que podem se recuperar, podem se restaurar, podem voltar a ter uma floresta. Vão passar por todo um processo, mas eles podem se protegidos e com alguma intervenção, com algum manejo, eles podem retornar a uma situação florestal e, com isso, recuperar boa parte do que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? A ciclagem da água, o acúmulo de carbono, porque enquanto estiverem crescendo vão estar acumulando mais carbono do que retornando para a atmosfera. Enfim, é uma solução que é baseada num processo natural. Isso, essa restauração é um exemplo, existem outros que seriam muito interessantes de serem procurados e pesquisados. A gente tem grupos de excelência aqui no Brasil trabalhando com esses processos de restauração. Eu acho que a gente avançou bastante também, desde desses processos de acompanhar, de monitorar e de enriquecer áreas em recuperação natural com outras espécies que eventualmente não estejam presentes, até áreas de restauração de pastagem, onde você precisa entrar com mudas, fazer plantio, e é uma área que tem se desenvolvido muito no Brasil. Ela gera uma quantidade enorme de empregos onde você não requer uma mão de obra qualificada, portanto, é o tipo de emprego que nós mais estamos precisando, aquele que nós temos a maior demanda, e tem sido muito bem sucedidos em viabilizar a restauração, a volta a uma estrutura florestal. É lógico que vai ser uma floresta mais pobre, não vai ter toda a quantidade de espécies. A gente, aqui no estado de São Paulo, obrigatoriamente são usadas 80 espécies nesses processos de restauração, mas a gente está partindo de uma floresta que tinha alguma coisa em torno de 120, 150 espécies por hectare, né? Hectare é mais ou menos um campo de futebol. Então, é lógico, a ideia é que depois que a gente retome essa estrutura florestal, outras espécies mais exigentes acabam voltando naturalmente pela dispersão de sementes, pelos processos naturais. E por isso que essa questão da restauração está sendo vista de uma forma tão positiva que as Nações Unidas criou a década da restauração. Nós estamos no segundo ano da década da restauração, que é um processo, então, para reverter essa questão da perda da biodiversidade. Como eu disse no início, eu vou deixar eu vou depois mandar para a Gabriela compartilhar um material que aprofunda algumas dessas questões para vocês terem como referência. E eu vou parando por aqui, Gabi. Usei, acho que mais ou menos o tempo na aula para a gente fazer uma discussão final. Nossa, tá ótimo, Julie. Bem legal. Gente, no fórum, acho que só tem duas perguntas, que é uma minha, que na verdade eu coloquei mais para provocar mesmo, e outra que acho que o Julie já respondeu. Então, vou pedir para vocês ou postarem mais coisas aqui, ou levantarem a mão. Enquanto isso, se ninguém for perguntar nada, eu só vou fazer a minha, só mais para suscitar um pouco de discussão aqui. A minha, na verdade, era relacionada a um tema que a gente já discutiu outras vezes. É porque na hora que você falou da questão de que a nossa população é grande demais agora para a gente tentar adotar os modelos dos povos tradicionais, eu voltei a levantar aquela questão se não seria o caso de diminuir a população. E quando eu digo diminuir a população, não é sair matando gente, né? Obviamente, é simplesmente colocar mesmo políticas públicas de diminuir, não digo nem de diminuir a população, mas de simplesmente que as mulheres que não querem ter filhos não tenham filhos, né? Porque em muitos países a gente ainda tem isso, né? De que
de que existem poucas políticas públicas de auxílio, né, ao controle da natalidade. Então, eu queria só levantar essa discussão um pouquinho aqui. Essa é uma discussão extremamente importante. Nós, pela contagem das Nações Unidas, a gente chegou a 8 bilhões, e na projeção das Nações Unidas, até 2050, nós teremos 10 bilhões de pessoas, e é a partir daí que eles imaginam que a curva vai se estabilizar, porque as taxas de crescimento populacional dos países desenvolvidos tem sido negativa, né? Você está tendo uma diminuição da população. Dos países que estão na faixa do Brasil, ela já está bastante baixa, mas nos países em desenvolvimento ela ainda está muito elevada, e é exatamente onde inexistem políticas ou iniciativas de controle populacional de alguma forma. A gente tem crescimento maior no continente asiático. A Índia deve ultrapassar a China em termos de população até o final dessa década. Eles já serão um número maior do que os chineses. Os chineses foram a China foi o único país que implantou um sistema de controle populacional extremamente rígido. Imaginar uma ditadura, então as coisas são impostas mesmo, que era a política do filho único, né? Então, foi uma política que eles seguiram por muitos anos. Isso levou a uma queda na população, mas eles já perceberam também que essa política vai levar a uma diminuição da população e principalmente ao envelhecimento da população chinesa, e derrubaram essa regra há algum tempo. Agora, pelo contrário, eles têm até mecanismo de estímulo para que você tenha um segundo filho, porque eles têm essa preocupação. No Brasil, nós também perdemos aquela nossa janela de ter uma população jovem, nossa população envelheceu, as taxas de crescimento diminuíram, então também, possivelmente, vamos ter problemas com a população ativa, a proporção de população ativa, produtiva, com aquela já aposentada, já não produtiva, por uma razão ou outra. Eu acho que parte do problema é mais político do que real, em termos principalmente da falta de alimentos. São questões... Por outro lado, se você olha a velocidade do crescimento, né, você imaginar que somos 8 bilhões agora, daqui a 25 anos vamos ser 10 bilhões, o planeta tem um limite, a gente não sabe qual é esse limite, mas eu tenho a impressão que a gente está muito próximo de ultrapassar esses limites de uma forma bastante séria. Eu não tenho opinião formada, Gabriela, não sei se quem outro do grupo quiser participar da discussão, muito bem-vindo. Mas eu acho que nós precisávamos de políticas em tantos, são urgentes políticas em tantas áreas, mas não sei, realmente eu tenho opiniões contrárias, eu brigo comigo mesmo, como dizem, em relação a isso. Não sei se Luiz ou Cristian Luiz está de mão levantada. Deixa o Luiz participar. Eu vou chamar só o Rafael, que ele levantou a mão antes, e depois eu passo para o Luiz. Rafael. Não, acho melhor, não sei, talvez continuar nesse assunto, depois que o meu foge um pouco desse tema. Se vocês quiserem discutir mais sobre o assunto e enriquecer a discussão, depois eu volto à minha pergunta, que é um pouco mais fora disso. Luiz, quer falar, então? Acho que tinha mais gente que tinha levantado a mão antes de mim. Não, só o Rafael. Aqui na fila só está ele. Então, tá bom. Não, muito bem, eu também não tenho algumas coisas são evidentes, outras coisas são menos evidentes. O que é evidente é aquilo que você disse, certo? Quer dizer, há uma larga experiência mostrando
no passado que onde há democracia e maior desenvolvimento econômico, existe imediatamente uma reação, um declínio muito grande nas taxas de fecundidade. E isso está... Veja, as taxas de fecundidade elas estão abaixando em todos os lugares do mundo. A grande questão é que elas estão abaixando em vários países, sobretudo na África, no Paquistão, na Índia, em outros países desse tipo, no México, muito mais lentamente do que aquilo que seria observado, daquilo que se observou nos países anteriores, que tiveram a mesma curva de declínio. E elas estão claramente por questões que são políticas, que são questões culturais, que são questões do monoteísmo. Veja, as 3 religiões monoteístas, elas proíbem o aborto. Algumas delas, inclusive, paradoxalmente, o Islão é a mais liberal, pelo menos em alguns países, tipo, por exemplo, a Tunísia e a Turquia. Eles são mais, é claro, que países com uma fortíssima teocracia, como no caso do Irã, não. Mas não é culpa do Islão, digamos assim, é culpa de um regime político autocrático. Se nós pegarmos dentro da doutrina, o Islão é até menos proibitivo do que o judaísmo e o catolicismo, o cristianismo, de forma geral. As regressões existem agora nos países desenvolvidos, é claro. Por exemplo, se pega agora a questão do aborto nos Estados Unidos. Está sendo proibido agora de uma maneira cada vez maior em vários estados dos Estados Unidos. Países como o Brasil e outros já fizeram a floração de casa de forma um pouco miraculosa, digamos. Houve, claro, o fenômeno da urbanização, que favoreceu muito fortemente isso. Né? Quando você urbaniza, quando você mora no campo, um filho a mais é um braço a mais, quando você mora na cidade, um filho a mais é uma boca a mais. E, portanto, você tem sempre um processo muito natural de diminuição da fecundidade. O que eu acho isso é conhecido. O que é especulativo são essas projeções. Demógrafos são pessoas, são estatísticos. Eles pessoas que trabalham com projeções, que eles pegam constatações anteriores e projetam para o futuro, pensando na continuidade da tendência constatada no período anterior. Evidentemente tem algum, eu estou simplificando demais, mas não é muito mais complexo do que isso. Ou seja, eles levam em consideração as mudanças socioambientais que estão se agravando. E, portanto, muitos de nós aqui são muito jovens, e, portanto, eu faço uma aposta com essas pessoas mais jovens, já não vou estar aqui, provavelmente, daqui a 10 ou 20 anos, mas eu bato uma aposta com vocês, não vou poder pagar se eu perder, que essas projeções da ONU são projeções extremamente otimistas, no sentido que, a meu ver, nós já teremos uma diminuição da população muito antes de 2050, por razões óbvias, por razões que daqui a 20 anos nós vamos ter um planeta tão mais hostil que haverá efetivamente já com várias pandemias. Claro, veja, a espécie humana ela é muito resiliente, é impressionante como ela é resiliente. Se você pegar um país como a Síria, por exemplo, as pessoas continuam tendo filhos na Síria. E, portanto, eu estou pegando um laboratório de uma situação extremamente adversa. E ainda lá não há um colapso habitacional, um colapso populacional completo. Mas isso tem limite. E essa limitação, a meu ver, está muito próxima de ser atingida. Então, a minha percepção disso é que nós já ultrapassamos em muito a possibilidade de continuarmos a crescer demograficamente e vamos começar a cair, vai começar a cair nos países em que já está caindo, vai se acelerar. Aliás, o que aconteceu no Brasil, exatamente agora. Vocês veem o que está acontecendo no censo de 2022. E, embora ele seja muito incompleto, etc., não sei se vocês estão acompanhando essa discussão, ele está muito fortemente, com muitas deficiências, inclusive na coleta de dados, mas mesmo assim as projeções, aquilo que eles chamam de correções que eles fazem, etc., mesmo assim, aplicando essas correções, existe já um aumento da população muito inferior àquilo que era esperado. Claro, existia a pandemia, etc., mas eu acho que não é apenas a pandemia que explica esse fato. Basicamente, eu acho que é isso, quer dizer, nós vamos ter provavelmente uma situação em que as condições adversas vão ser de tal maneira magnificadas que elas vão acabar incidindo na capacidade dos humanos de se reproduzir. E existe uma componente fundamental nisso, que é a diminuição da fertilidade masculina,
que já agora está sendo constatada na fertilidade feminina também. Existe um livro muito interessante sobre isso, que se chama Countdown, se vocês quiserem, depois eu passo a referência para vocês. É uma grande especialista em fertilidade, uma das grandes que existe hoje no mundo, mostrando claramente que nós estamos numa situação de perda de quantidade de espermatozoides no esperma e perda da qualidade morfológica da motilidade e da qualidade morfológica dos espermatozoides, que faz com que nós tenhamos hoje uma diminuição de 50% dos espermatozoides no esperma. Não chegamos ainda, portanto, no limiar da infertilidade, mas estamos caminhando muito rapidamente para isso. E as razões para isso são desconhecidas, mas tudo aponta para questões de poluição, basicamente, de perturbadores endócrinos, etc, etc. Então, acho que a situação da espécie humana não é muito risonha do ponto de vista... Ou é, né? Porque talvez exatamente um dos fatores mais importantes é diminuir o nível de interferência antrópica no sistema Terra, e a gente ou diminui por bem ou diminui por mal. A gente está vamos diminuir por mal. Acho que falei demais já, era isso. Acho que foi uma ótima intervenção aí que você fez, Luiz. Bom, vou passar a palavra de volta, então, para o Rafael. Olá. Minha pergunta é voltada um pouco aos selos ecológicos e sobre a sustentabilidade no mercado privado, né? Porque o que eu vejo muito é, hoje em dia, esses selos sendo utilizados e servindo aí como moeda de troca. Os consumidores, pelo menos alguns, acabam por procurar esses mercados, essas empresas que tenham esses selos, mas ao mesmo tempo ouve-se falar do mercado de selos, né? Que a empresa, na verdade, às vezes compra esse mercado. Você acha que existem outras soluções melhores, ou se isso é uma boa solução para o mercado privado? Ou se você acha que o caminho principal para a sustentabilidade é só pela legislação pública, pela intervenção pública nesse processo? Rafael, certamente essa questão de selos, ela tem se tornado extremamente importante também do ponto de vista da biodiversidade. Por exemplo, um dos setores aqui no Brasil que mais respeita a legislação ambiental, que cumpre lá com as exigências do novo Código Florestal, já cumpria com boa parte das exigências do Código Antigo e manteve dessa forma, é o setor de papel e celulose, porque 80% do mercado de papel e celulose é do exterior, e é esse mercado quem faz as exigências de que você tenha uma produção que seja que não desrespeite a legislação ambiental do país produtor. Então, a gente vê como essa questão de você ter, logicamente, todas essas empresas de papel e celulose passaram por processos de certificação, receberam lá os seus selos porque cumpriam, se não cumpriam, se adequaram, fizeram restauração, fizeram compensação, comprando áreas de floresta para manter como floresta, para compensar áreas que deveriam ter tido como reserva legal. Enfim, deram um jeito de cumprir a legislação. Então, é uma solução que funciona, né? É uma solução que funciona quando você tem a produção sendo colocada num mercado muito específico. Não funciona tão bem quando você vai para um mercado, você coloca no mercado direto para o consumidor. Num processo como o que nós
vivemos de empobrecimento da população e poucos estão dispostos a pagar mais no supermercado por um produto que seja certificado como de respeito ambiental. Então, muitas vezes a pessoa até faria essa opção se tivesse condições, mas a situação atual não permite que funcione. Por isso que eu acho que essas ações elas têm que vir casadas com políticas públicas. Eu acho que aí a gente consegue um sucesso maior. Por exemplo, houve todo um movimento no Estado de São Paulo, que infelizmente não resultou numa melhoria da legislação, mas uma proposta que foi feita é os proprietários que têm áreas de floresta ou de cerrado nativas e quisessem transformar essas áreas em reservas do patrimônio natural, que é uma forma de proteção que existe na nossa legislação. Você se compromete a manter aquela área com a sua vegetação nativa e, na contrapartida, você deixa de pagar imposto sobre aquela área, como todo isso é descontado da sua propriedade. A gente achava que deveria ter mais, que deveria ter um estímulo, por exemplo, para que esses proprietários abrissem atividades de lazer, de acomodação, quer dizer, que transformasse aquela sua reserva particular num atrativo para a criação de pousadas ou e que tivesse um incentivo fiscal ou uma desoneração para a criação desses empreendimentos. Isso acabou não acontecendo, só tem a parte do imposto, que de fato o proprietário deixa de pagar imposto sobre aquela área, mas não há nenhum outro tipo de incentivo. Então, a gente acha que talvez um casamento aí entre a decisão do proprietário e um apoio maior de políticas públicas poderia ajudar. Então, isso é o que tem sido trabalhado e discutido aqui no estado de São Paulo. Para outros estados, onde você tem ainda uma área florestal muito grande, isso ainda não, essa discussão ainda não chegou. E a gente tem se esforçado para levar essa discussão, para promover essa discussão, porque eu acho que ela é importante, o resultado dela vai ser importante como mecanismos de conservação. Rafael, você quer falar alguma coisa ou posso passar para as perguntas do fórum aqui? Bom, vou passando aqui. Tem uma pergunta do Victor Campos, que é qual o caminho para um cientista... Eu estava tentando achar o microfone. Não, só agradecer. Tá bom. Então, a pergunta do Victor é qual o caminho para um cientista conseguir ir além do meio acadêmico e participar da formulação de políticas públicas e espaços de tomada de decisão na área ambiental? Como se preparar para trabalhar na interface ciência-política? Olha, essa é uma área que tem crescido muito, ela é extremamente necessária. Várias organizações têm trabalhado nisso. A gente está tendo uma procura grande em cursos de extensão, iniciativas que são organizadas ou por universidades, ou que são organizadas, por exemplo, pela SBPC, de iniciar um treinamento, iniciar o aluno ainda na graduação ou no início de sua pós-graduação a atuar nessa área entre a ciência e a política. Há projetos de pesquisa um projeto em andamento, um projeto piloto da FAPESP, chamado Biota Síntese, que o projeto foi elaborado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Já foi trabalhado no sentido de se ouvir quais eram demandas e quais dessas demandas se casariam também com interesses de pesquisa. Então, são 5 frentes que o projeto tem trabalhado.
participam organizações não governamentais, participam, obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente, mas também a Secretaria da Saúde, Secretaria da Agricultura, e as discussões têm sido ótimas. Acabamos de completar o primeiro ano desse projeto. Então, é a busca também de situações como essa. Há algumas organizações, como o IAI, o Instituto Interamericano de Mudanças Globais, que é sediado no Uruguai, que tem um programa para treinamento de alunos que já estejam no mestrado ou no doutorado nessa interface ciência e política, um programa chamado STEP, que busca justamente treinar e capacitar. Então, essas aberturas, essas possibilidades, elas estão se multiplicando, e eu acho que vocês vão ter muito mais chance. Quando eu estava no início da minha carreira docente na Unicamp, em 1987, eu pedi um afastamento. Eu era coordenador do curso de pós-graduação em Ecologia e pedi um afastamento, saí da coordenação do programa e pedi um afastamento para trabalhar junto à Assembleia Nacional Constituinte na elaboração do que veio a ser, no final, o capítulo de Meio Ambiente da Constituição. A Unicamp abriu um processo contra mim de que eu estava burlando a lei da dedicação exclusiva à universidade. Então, a situação hoje mudou significativamente. Vocês têm muito estímulo a terem essa participação. Nossa, a Unicamp abriu um processo contra você? Mas você ganhou o processo? Eu ganhei o processo, lógico, eu não tinha remuneração nenhuma. Eu estava tentando usar o que eu conhecia dos nossos biomas para... óbvio que a gente não é capaz de escrever nada na linguagem da lei, mas cada artigo daqueles que hoje está no capítulo do meio ambiente tem páginas e páginas da justificativa de por que é necessário, por que estudo de impacto ambiental deve ser um requerimento obrigatório, por que alguns biomas foram colocados como mais ameaçados, os sujeitos lá são patrimônios nacionais, como a Amazônia, a Mata Atlântica. Qual a importância disso? Por que isso? Então, você precisa ter muita base, e precisa convencer muitos parlamentares com a base que você tem para conseguir que, de fato, isso seja depois aprovado no texto final. Então, isso exigia eu não deixei de dar as aulas, não deixei de dar as disciplinas, simplesmente um período que eu não estava na Unicamp, uma boa parte da semana, porque estava fazendo lobby em Brasília. Bom, por sorte, isso acho que mudou bastante, principalmente mais recentemente. Né? Jolie, tem uma outra pergunta aqui, de Sami Graf. A pergunta é: quero aproveitar a especialidade do professor Carlos Jolie e perguntar sua visão a respeito da possível sexta extinção em massa da biodiversidade. Dado que a perda de uma espécie provoca impactos em todas as outras e nos ecossistemas, ou seja, já empurramos a biodiversidade para além do ponto de não retorno? Essa é a pergunta de $1 milhão. Sem dúvida, eu concordo com a maior parte dos pesquisadores que têm colocado de que estamos caminhando para uma sexta extinção, mas eu acho que nós não chegamos num ponto irreversível. Às vezes você se pergunta, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na encosta de Mata Atlântica entre Ubatuba e São Luís do Paraitinga. Então, por isso até entendi muito bem o que aconteceu lá na região de São Sebastião, que sistemas são similares. Mas você foi numa área de um campo de futebol, você tinha
15 espécies diferentes de um mesmo gênero. Na família da goiaba, que é uma família botânica, a Myrtaceae, e aí você tem os gêneros dentro da família e você tem as espécies. E você ficava se perguntando, mas por que você tem uma redundância tão grande? Por que você precisa de 15 espécies diferentes que são tão similares? A folha é muito parecida, a flor é muito parecida, mas aí você ia olhar o período de floração, de frutificação era diferente. Então, na verdade, isso é um processo no qual aquelas espécies servem de alimentos para um grande número de pássaros e outros organismos. Então, uma espécie não vai estar florescendo e frutificando o ano inteiro. Então, você tinha quase como se fosse uma rotação de espécies diferentes estavam. Então, todos os meses, todo o período, você tinha alimento disponível para os animais que se alimentavam. Que, lógico, isso foi um processo de seleção, de interação que aconteceu, levou milhares de anos para chegar nisso. Aí você fala assim, mas o que será que acontece se eu tirar uma espécie dessas extinguiu? Talvez, de imediato, você não vá perceber grandes modificações. Mas se esse processo continua e uma segunda espécie se extingue, aí talvez você já vai ter períodos em que aqueles animais, aqueles pássaros que se alimentam dessa planta não vão ter alimento, ou vão ter que procurar outras fontes de alimento que talvez não estejam disponíveis. Então, aí você começa a ter um efeito cascata, né? Porque você não tem um alimento, você perde as espécies que se alimentam daquilo, você perde as espécies que dependem dos pássaros. Enfim, é um processo no qual a nossa percepção não é fina o suficiente para entender imediatamente qual é a consequência. Mas ela está, você tem toda a razão. Essas espécies estão tão fortemente interrelacionadas que o desaparecimento de uma espécie vai modificando, vai enfraquecendo essa teia de relações. Até que ponto você enfraquece antes dessa teia se romper em definitivo, é o que a gente, eu digo não eu especificamente, mas pesquisadores do mundo inteiro trabalham já há alguns anos tentando reunir evidências das consequências disso. É lógico, quando some uma espécie de topo, um carnívoro de topo, você consegue perceber essas diferenças mais rápido, né? Alguns parques norte-americanos, algumas regiões dos Estados Unidos, na verdade, onde era permitida a caça de lobo, o lobo praticamente se extinguiu. E o lobo se extinguindo aumentou a quantidade de herbívoros dos quais o lobo se alimentava. E esses herbívoros começaram a pastorear e a comer, porque precisavam de mais alimento do que a região, e aí começam a comer brotos e outras espécies. E o parque percebeu que eles estavam perdendo e reintroduziram o lobo. Foi a maneira de solucionar. A gente tem esse problema com capivara. A capivara é um bicho que se reproduz uma velocidade enorme. Se você coloca esse bicho que está na área ribeirinha, e você tem plantações relativamente próximas, de milho, de cana, então você está pondo mais alimento. E você tirou o predador, que era a onça, que a gente não tem mais tantas áreas aqui no estado que ainda possam conservar a onça. Você tem uma explosão populacional, porque você não tem os predadores naturais. Então, esses processos a gente consegue ver com uma certa facilidade, mas esses mais delicados dessa teia toda, a gente tem muita gente estudando para tentar entender e demonstrar o impacto que isso tem. Luiz? Não, sobre essa questão da perda, que eu acho que é muito difícil, é uma questão que eu já tinha colocado ao Jolie uma época, também ao Matias, que acho que trabalha com essa questão, como é que nós podemos, de alguma maneira, mensurar a escala da perda. Há um livro agora que eu estou lendo, agora não acabei de ler antes, um cara chamado David Goulson, não sei como é que pronuncia, Goulson, que se chama The Silent Earth, evidentemente uma alusão ao Silent Spring,
62, né, em suma da Rachel Carson, e é um cara especialista em insetos, né, um entomologista. E é muito mais difícil. Há uma série de experiências que ele relata, toda a primeira parte do livro, um conjunto de experiências que têm sido feitas na Alemanha, na Europa, de forma geral, em outros países. O caso da Europa foi o mais impactante, que mostra, em suma, um declínio em algumas regiões de 60%, 70% em suma da massa, da biomassa, em suma dos insetos voadores. E isso isso me parece digamos assim, um dos grandes calcanhares de Aquiles, digamos assim, da questão da biodiversidade, porque ela está na base da pirâmide alimentar, tá certo? Da pirâmide trófica. E um outro elemento que é muito difícil também de aquilatar, mencionei isso aí, aparentemente é um grito de alerta, em suma desse David Golson, mas esse ainda mais difícil de aquilatar é a questão do fitoplâncton. Que em 2010 e 2012 houve vários artigos sobre essa questão do declínio do fitoplâncton. Depois eu não acho mais nada a respeito, e eu até gostaria de saber se alguém de vocês, em suma, tem... A Cristina, eu sei que trabalha com questões marítimas e tal, não sei se vocês têm alguma notícia nova sobre essa questão do fitoplâncton, mas o que se tinha, então, na época, havia 3, 4, 5 artigos que eu pude ler na época, era de um declínio muito forte, na base, se eu me lembro bem, tipo de 1% ao ano, ou alguma coisa do gênero, o que, do ponto de vista, evidentemente, do ponto de vista exponencial, significa que você perde 72% em 100 anos, tá certo? Então, eu não sei qual é a posição em relação ao fitoplâncton. No que se refere aos insetos, parece que a situação é muito, muito grave, e é mais, como não são espécies, vamos dizer assim, icônicas, né? Não é o tigre, não é a baleia, etc., mas aquele bichinho insignificante, isso chama muito menos atenção. Você percebe também muito quando esse problema envolve espécies ou envolve a perda de serviços ecossistêmicos. Né? Perda do quê? Desculpe, gente. Serviços ecossistêmicos. Serviço ecossistêmico. O que é um serviço ecossistêmico? É um processo que faz parte do funcionamento de um ecossistema, naturalmente ele está acontecendo lá, mas que também resulta em um benefício para nós. Um exemplo, para seguir na linha do que você está falando, é polinização. Está ocorrendo, as abelhas e os insetos polinizadores estão lá na floresta, 80% das espécies florestais dependem dessa polinização para produzirem frutos e sementes, é um processo natural. Só que também essas mesmas abelhas, elas vão polinizar a soja, elas vão polinizar o café, elas vão polinizar a laranja. Então, se eu tenho um declínio dessas populações, eu tenho um impacto direto na minha produção. E é o que tem acontecido muito na Europa e nos Estados Unidos, onde você tem um declínio das populações de abelhas, que são relacionadas a várias aquelas coisas que não é uma conjuntura, não tem uma causa única. São os pesticidas, são os pesticidas nicotinoides, não, é o aumento da temperatura. É um conjunto. O resultado final é que as populações de abelhas têm diminuído, e isso impacta diretamente na produtividade das áreas. Então, há todo um acompanhamento com mais precisão. Então, aí você percebe diretamente, mas talvez, né, esse problema começou muito antes, né? Talvez a floresta já tivesse sentindo esse problema da diminuição dos polinizadores que você não percebeu, porque é muito difícil. E aí depois, quando se refletiu num serviço, aí na hora, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Eu acho que existe vamos dizer assim, um vício, talvez a palavra se aplica porque ela é excessiva, na ciência, que é a ideia de que você não conhece o que você não mensura. Então, existe um monte de indícios, mas como você não consegue mensurar, você deixa para lá. Você não mensura, portanto, você não conhece. Portanto, esse fenômeno não existe. Então, esse é um exercício, é um tipo de desenvolvimento da ciência que leva a resultados que são negativos, porque, evidentemente, as pessoas, se elas não conseguem dizer que é 67%, elas não publicam. Então, isso é um elemento importante. Eu acho que uma coisa bacana para quem mora no Rio de Janeiro, ou para quem for ao Rio de Janeiro, é visitar o Museu do Amanhã. Tem uma sala no Museu do Amanhã que é muito interessante, uma sala assim,
cheio de painéisinhos. Você clica lá e fala assim, vamos imaginar que desapareça o lobo-guará. Qual é a consequência do desaparecimento do lobo-guará? Então aparece lá, quais são as interações que essa espécie tem com outras, de tal maneira que você, quando retira uma, você esgarça essa teia. E vale a pena, porque eu não sei lá se aquilo lá que eles estão usando é muito rigoroso, mas pelo menos é didático, no sentido que mostra que, evidentemente é uma teia, e essa teia, quanto mais ela se esgarça, mais é exponencial, né? Ou seja, mais frágil ela fica, muito mais do que simplesmente uma evolução linear. Era isso. Já fui diversas vezes ao Museu da Manhã, essa sala eu não conheço. A próxima vez que eu for... É bacana, viu? É bacana. Eu vou procurar. Eu fiquei lá um montão de tempo. Imagino, deve ser muito legal. Pessoal, mais perguntas? Vamos lá, no chat, alguém quer levantar a mão, falar? Alguém quer fazer um comentário? Cris, Simone? Não, A Simone caiu. Simone caiu. Achei que eu tinha voltado. O WhatsApp está com instabilidade na roça. A pergunta do Luiz é sobre a diminuição da diversidade de fitoplânctons, é isso? A diminuição mesmo da população, não é a quantidade mesmo. A quantidade, não a diversidade necessariamente. Não. Pelo que eu li, é a quantidade mesmo. Eu acho um pouco estranho isso. Bom, não sei, não tenho esses dados, tá? Porque, assim, sim, tem perda de diversidade, entretanto, principalmente, eu estou olhando mais a área marinha costeira agora, não estou olhando o oceano como um todo para o diagnóstico marinho costeiro que a gente está conduzindo, mas a descarga de nutrientes está muito grande, e isso é comida para fitoplâncton se proliferar, né? Então, na verdade, o que está tendo são marés de fitoplânctons e de macroalgas, né? Muito forte no litoral em várias localidades, inclusive algumas até tóxicas, né? Impactando, por exemplo, a produção aquícola no litoral. Né? Então, tem as duas coisas acontecendo. Né? Em alguns lugares está perdendo diversidade, sim, em outros lugares está aumentando biomassa. Enquanto estava fazendo essa pergunta para o Jolie, dei uma olhadinha aqui na internet, e de fato tem um monte de coisa que está acontecendo. Eu mostro aqui, acho que se eu puser aqui, vai mostrar para vocês, não sei como é que funciona, envio uma mensagem para todos, eu estou pensando que aqui. Aqui tem, por exemplo, um link da NASA mostrando exatamente um estudo da queda da produtividade do fitoplâncton no Golfo de Maine. Então, essas regiões que estão sofrendo muito fortemente o tipo de eutrofização, elas, no primeiro momento, isso estimula, são nutrientes, portanto, estimula. Por outro lado, isso aí, ao mesmo tempo, acaba fazendo com que diminua a oxigenação e, portanto, acaba sendo muito prejudicial. Então, as famosas zonas são as zonas são zonas mortas, né, em suma, seja porque são hipos, seja porque não tem oxigênio, tem pouco oxigênio. Mas eu não vejo mais estudos de grande escala. Acontece no Golfo de Maine, acontece ali no Mar Adriático, acontece em lugares desse tipo, que são lugares extremamente onde a interação com a indústria, etc., é muito forte, e com a agricultura. Mas eu não sei isso numa escala mais oceânica, digamos assim. Não sei. Basicamente, são 50% do oxigênio, né? Oxilê, né? Então, não é que, digamos assim, seja um detalhe. Teria que procurar no World Ocean Assessment. Eu sou péssima para memorizar números e coisas desse tipo. Eu falo que eu gosto de entender processos, mas realmente não sei. Obrigado. Se ninguém tem mais questões, a gente vai encerrando, porque já são 5:06. A gente vai encerrando por aqui. No Classroom, vocês já vão encontrar um formulário lá para
ir postando as perguntas para a próxima aula, que inclusive vai ser do professor Luiz. E acho que é isso. Alguém quer fazer um último comentário? Um bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Agradecer o Jolie pela aula. Obrigada. Muito obrigada, Jolie, pela aula. Bom final de semana, pessoal. Bom Tchau, final tchau, de até semana, mais. gente. Tchau. Até mais. Obrigado, parabéns. Gabi, parar de gravar, por favor. Boa tarde.